Ok, então nosso... Ah, caramba. Ok, então nosso terceiro vídeo da série dos tutoriais de cálculo de reação de apoio. Esse vídeo é o problema C. Então agora trata de uma viga com via apoiada, simplesmente apoiado, tem um apoio do tipo pino em A e um apoio tipo rolete em C. Lá no ponto B eu tenho uma força inclinada de 12 kN, com esse ângulo de 50 graus. 50 graus e um momento aplicado no sentido anti-horário. Eu tenho uma força inclinada triangular lá entre A e B, o topo dela está no ponto A, valendo 7 kN por metro, e uma outra força retangular de A até C, de B até C, que vale 4 kN por metro, e uma força horizontal de 9 kN lá no ponto C. Então aqui já está o DCL meio adiantado, né? Já tem as forças externas todas indicadas, as forças equivalentes também, para a gente ganhar um tempinho. Aqui eu já repeti, aqui eu já indiquei as forças inclinadas nas respectivas componentes. Já o DCL é sempre recomendado fazer isso. Eu não vou colocar aqui a força inclinada. A força inclinada não vai me ajudar nem no somatório das forças em X, nem no somatório das forças em Y, nem no somatório dos momentos. Eu não sei qual que é a influência dela em cada um desses. Você tem que determinar as componentes, e as componentes sim vão ser utilizadas nesses somatórios. Então tá faltando algumas coisinhas no DCL que são o básico que a gente tem que observar. O que eu tenho no DCL? Aqui já está todas as cargas externas representadas, certo? O DCL basicamente é tirar os apoios e deixar, como o próprio nome diz, diagrama de corpo livre, deixar o corpo livre, então flutuando no espaço. Para flutuar no espaço eu tenho que representar no lugar dos pontos onde eu estou estabilizando a estrutura, que são os apoios, as possíveis reações que cada apoio pode fazer. Em A eu tenho um apoio do tipo pino. O pino restringe deslocamentos, né? X e Y, mas deixa rotação livre. Por isso eu posso ter no ponto A uma possível reação de força em Y, que eu vou chamar de R a Y, e uma possível reação de força em X, que eu vou chamar de R a X. Vou colocar a prática. E lá em C eu tenho um rolete. O rolete ele pode me fazer, ele restringe um deslocamento, no caso aqui o deslocamento vertical. Está indicado pela a direção que eu estou colocando nas barras aqui. Então eu tenho uma potencial reação de força em Y, vou chamar de RC. Preciso das forças equivalentes também, das cargas distribuídas. Então aqui eu tenho uma carga distribuída que está para baixo, força equivalente está para baixo, também indicada com setinha tracejada para lembrar que não é uma força concentrada de verdade, e ela vale a área do triângulo. Que área é essa? Base do triângulo, 3 metros, altura do triângulo, vezes a altura do triângulo, 7 metros, 7 km por metro, dividido por 2, que é da forma da área. Então fica 3 vezes 7 dividido por 2. 21 dividido por 2 dá 10,5. Perfeito. E aqui é a área, a outra força equivalente do retângulo, está indicado aqui com esse retângulo aí também, vai ser a área do retângulo, que a área é essa, base 2 metros vezes a altura 4 km por metro. Por que não tem dividido por 2? Porque a fórmula da área do triângulo não tem dividido por 2, no triângulo tem. Então aqui vai ser base 2 vezes 4, e vai ficar 6. Beleza. Onde que eu posiciono? Força equivalente do triângulo vai ficar 1/3 do comprimento da base para o lado da altura. A altura está para o lado de A. Então fica 1/3 aqui da base para o lado de A. A base vale 3 metros, 1/3 dá 1, e os outros 2 fica para o outro lado. E aqui fica no meio do retângulo, o centroide dele fica bem no meio. Então a força equivalente vai ficar bem no meio. Tem 2 metros de base, vai ficar 1 metro para cada lado. DCL completo. Não, faltando uma coisa, né? Faltando a decomposição da força. Agora foi dado o ângulo, ao contrário que foi no outro exercício que deu a proporção, eu posso aplicar a definição de seno e cosseno direto. Eu só tenho que conseguir indicar corretamente qual ângulo desse triângulo aqui eu estou representando. Então foi dado esse ângulo de 50 graus. Mas onde que esse ângulo repete aqui, né? Lembrando que o triângulo de força ele tem que sempre começar no começo da força e terminar no começo da força, no final da força original. E as componentes fazem esse mesmo caminho. Então, para eu caminhar esse aqui na diagonal para baixo e para a esquerda, eu tenho que descer o FBY e andar para a direita o FBX. Onde que esse ângulo, qual desses ângulos aqui é o 50 graus desse triângulo? Aqui a gente tem que lembrar daqueles
esquema das retas paralelas, né? Se eu corto uma força inclinada, uma reta paralela, os ângulos internos, esse ângulo aqui repete com esse ângulo externo, e esse outro ângulo aqui repete com esse ângulo. Então, ó, esse ângulo de 50 graus aqui, ó, é igual a esse que está aparecendo aqui, então ele vai repetir desse lado de cá. O FBX ele também é horizontal, assim como esse ângulo que está fazendo aqui com horizontal. Então, esse ângulo aqui é de 50 graus. Então, uma vez que eu posiciono um ângulo, eu já consigo dizer qual que é o cateto oposto e qual que é o cateto adjacente. No caso, o cateto adjacente é o FBX e o cateto oposto é o FBY. O cateto adjacente está proporcional ao cosseno. Lembra lá que o ângulo está encostando nele, o ângulo está coçando aqui o cateto. Essa aí é o macete que eu aprendi quando eu fiz vestibular, nunca esqueci. Ó, o cateto que o ângulo está encostando, está coçando, proporcional ao cosseno. O outro vai ser o seno, consequentemente. Então, ó, o FBX vai ser igual ao hipotenusa, 12 kN, 12 vezes cosseno de 50 graus. E o FBY vai ser igual a 12 vezes seno de 50. Aqui eu já coloco o valor de 2 é FBY 9,2 e o FBX igual a 7,7. Esse está completo. Passando passo 2, aplicar o somatório dos momentos com relação a um dos pontos. Poderia escolher qualquer um, né? Um dos apoios. Por que eu me escolho um dos apoios? Repetindo, já aprende com repetição, né? Quando escolho o somatório dos momentos em um dos apoios, as forças que estão atuando naquele apoio de reação não entram, porque o braço de alavanca é zero. Então, se eu escolher o ponto A, não vai entrar nem o RAX nem o RAY. Se eu escolher o ponto C, eu sei que o RCY não entra. Nesse caso, porque é uma viga, está alinhado, o RAX também não entra no ponto C. Então, tanto faz eu escolher o ponto A ou o ponto C. Mas, por via das dúvidas, a gente escolhe o que tem mais reações, que sempre vai dar certo. Mas se tem certeza que o RAX não vai entrar nem C nem A, poderia usar qualquer um deles. Eu vou fazer o somatório de momentos com relação ao ponto A. Se eu estou fazendo o somatório de momentos com relação ao ponto A, estou calculando quem? O RCY. É o único que vai entrar. Nem o RAX nem o RAY não entra. Então, faço o somatório dos momentos em A igual a zero. Sentido positivo, anti-horário. Colocando primeiro o momento que o RCY, que é a nossa incógnita lá na esquerda. O RCY está fazendo o momento em que direção? Ó, rodando no sentido anti-horário. Então entra positivo. E RCY vezes a distância aqui, ó, 3, 4, 5 vezes 5. Agora da esquerda para a direita, o que vai entrar? Tem bastante coisa fazendo no momento. Né? Aqui, logo aqui no comecinho já tem essa força equivalente de 10,5 kN. Está rodando em que sentido? Horário, negativo. Menos 10, vou fazer mais pequenininho aqui, tem que caber. 10,5 vezes a distância, 1 metro. O que mais? O momento que a componente FBY faz com relação ao ponto A, gira em que sentido? Horário, negativo. Menos 9,2 vezes a distância, 3 metros. O que mais? Aqui tem um momento concentrado, 7 kN vezes metro. Está indicado em que sentido? Sentido anti-horário. Então ele entra positivo, mais 7. Multiplico pela distância, 3 metros? Não, o momento, ele já é uma unidade de força vezes metro, já é um momento concentrado. Então não importa qual posição que ele está, a contribuição que ele faz no balanço de momentos é a mesma. Seguindo aqui, ó, seguindo na viga, chegou aqui a força equivalente do retângulo. Faz momentos também com relação ao ponto A, né? Girando em que sentido? Anti-horário, horário, entra negativo, menos 8 vezes qual que é a distância? 3 mais 1, 4. E é isso, né? Esses 9 kN não faz momento em relação ao ponto A, porque ele está alinhado com o ponto A. Nem o FBX, né? Que ele está alinhado com o ponto A, não tem braço de alavanca. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, 5 RCY. Vamos resolver essas questões aqui, esses sons.
isso aqui vai dar menos 63,1 igual a 0. RCY vai ser igual a 63,1 dividido por 5. Aí eu faço o somatório das forças em y igual a 0. Para cima. Ok, o que eu tenho fazendo força em y? Que eu não conheço ainda e tem o R e a y. O que mais tem fazendo força em y? Força equivalente da carga distribuída, está para baixo, fica negativo, menos 10,5. Componente vertical de FB para baixo, menos 9,2. Força equivalente do retângulo para baixo, menos 8. E o RCY está para cima, que o grafo C equivale 12,6 positivo. Isso aqui é igual a 0. Vamos mexer na calculadora, né? Fazer conta de cabeça é bom, mas depois a gente erra aí e fica feio. No RAY, essa soma toda aqui deu 15,1 igual a 0. O RAY é igual a 15,1. E a gente aplica o somatório das forças em x igual a 0. Eu tenho que fazer força em x que eu não conheço, o RAX, que é o que eu quero saber. O que mais? Componente em x de FB, o FBX, que está para a esquerda. Se colocar o sentido positivo aqui, tem indicado. Direita positiva. O FBX está para a esquerda, então negativo, menos 7,7. E os 9 kN que está para a direita, então positivo, mais 9, mais 9. Igual a 0. Aqui a gente tira que o RAX é igual a... Aqui vai sobrar 1,3, né? Passa para lá, negativo, a menos 9,3 kN. Se ele deu negativo, o que indica? Lembrando, se deu negativo, indica que, na verdade, o RCX está atuando para a esquerda. E é isso. Gostou? Dá um joinha lá e vamos pra frente.